ကိုယူအောင်မလုပ်နဲ့အဲ့လိုကြီးချွတ်နေသွားဆိုမင်းသိလားတိတ်တရားဦးတို့နာမည်မှတ်ထားအောင်နော်ဝေဝေဖြူတဲ့ငါလည်းတေးကြမှာဟိုကောင်ဝင်ရှုံနေတာလုံးဝအမတ်သေးကြီးုံရှိရကွာဘာတွေလဲခွာတေးစားဖို့မို့တွေဝယ်လာတာရပါတယ်ကိုလေးမင်းနဲ့မတွေ့ရတဲ့ချက်တွေမှာဘယ်လောက်လုံးနေမသိဟမ်O corcel negro de Sirhan Albora manteve o fôlego firme e constante enquanto subia pela trilha íngreme, ignorando o vento cortante e a escuridão absoluta que ameaçava engolir as encostas da montanha de Mardim. No dorso do animal, Alia segurava o pequeno Denis junto ao peito com uma força desesperada, sentindo a febre do filho arder contra sua pele, enquanto Issete o seguia de perto a pé, aproveitando cada segundo de cobertura que a investida de Sirhan proporcionava. Atrás deles, na base do cânion, os mercenários de Demir Baibars tentavam se reorganizar após a rajada certeira que estilhaçara os holofotes, mas a confusão e a escuridão repentina jogavam a favor do líder dos Albora, que conhecia cada fenda daquele relevo traiçoeiro como a palma da sua mão. Enquanto cavalgavam em direção à antiga torre de Vigarda abandonada mencionada por Alia, o silêncio entre Sirhan e Alia era pesado, cortado apenas pelo bater rítmico dos cascos do cavalo contra as pedras soltas e pelo uivo da tempestade que desabava de vez sobre a região. Sirhan manteve os olhos fixos na frente, guiando o animal com uma mão enquanto segurava o fuzil pronto para disparar com a outra, demonstrando um controle absoluto de seus nervos em meio ao caos. Aguente firme mais um pouco, disse Sirhan por cima do ombro, com a voz firme que tentava transmitir uma segurança que nem mesmo ele sabia se podia garantir. A torre tem paredes grossas de pedra. Lá em cima ficaremos fora do alcance dos tiros deles até que eu decida o próximo passo. Alia engoliu em seco, sentindo as lágrimas misturarem-se com a chuva fria que agora começava a fustigar seus rostos. Ela olhou para o perfil rígido e determinado de Sirhan, lembrando-se de tudo que havia ouvido sobre a crueldade dos Albora, mas percebendo com um misto de desconforto e alívio que o homem que estava ali salvando sua vida e a de seu filho era radicalmente diferente da imagem de monstro que o clã carregava. No entanto, a desconfiança ainda queimava em sua mente. Ela sabia que uma vez que o perigo imediato de Baibars passasse, Sirhan exigiria que o herdeiro dos Albora permanecesse em Mardim, selando para sempre o destino de Denis dentro da gaiola dourada e sangrenta daquela família. A torre de Vigarda erguia-se como um monumento esquecido pelo tempo, com suas pedras seculares cobertas de musgo e a estrutura parcialmente em ruínas, mas ainda oferecendo um abrigo seguro contra o vento forte e a chuva implacável. Sirhan desmontou com agilidade exemplar, estendendo imediatamente os braços para ajudar Alia a descer do cavalo, tomando cuidado para não machucar o pequeno Denis, que gemia baixinho em delírio febril. Issete chegou logo em seguida, ofegante e apoiando-se nas paredes de pedra, visivelmente esgotado pela longa caminhada sob o temporal. Precisamos abrigar o menino imediatamente, disse Issete, limpando a água do rosto com as costas das mãos trêmulas. A febre dele está subindo rápido demais. Se não baixarmos a temperatura dele, ele pode ter convulsões. Sirhan assentiu com a cabeça e empurrou a pesada porta de madeira carcomida da torre, revelando um interior amplo e circular, iluminado apenas pelos relâmpagos que piscavam através das janelas altas e sem vidro. No centro da sala principal havia restos de uma antiga lareira de pedra. Sem perder tempo, Sirhan reuniu alguns pedaços de madeira seca e papéis velhos deixados por contrabandistas anteriores, acendendo rapidamente uma fogueira que logo começou a projetar chamas reconfortantes e calorosas por todo o ambiente. Alia sentou-se no chão de pedra, puxando Denis para perto do fogo improvisado e usando um pedaço de tecido umedecido com a água limpa do cantil de Issete para refrescar a testa do menino. Enquanto Alia cuidava do filho com uma dedicação feroz, Sirhan postou-se junto à janela estreita que dava vista para a trilha de acesso, observando atentamente a escuridão com seu binóculo tático. A chuva forte lavava as encostas da montanha, criando cascatas de lama que dificultavam o avanço de qualquer veículo motorizado
o que reduzia temporariamente a capacidade dos mercenários de Baibars de lançarem um ataque em grande escala. No entanto, Sirhan sabia que eles não desistiriam tão facilmente. Demir Baibars tinha recursos ilimitados e uma obsessão doentia por eliminar qualquer ameaça à sua hegemonia em Martim. Eles não vão conseguir subir com os carros nessa lama, murmurou Sirhan mais para si mesmo do que para os outros, sem tirar os olhos da luneta. Mas vão enviar equipes de reconhecimento a pé assim que a tempestade der uma trégua. Precisamos nos mover antes do amanhecer. E Sete, que tentava secar o casaco perto do fogo, olhou para Sirhan com um misto de ceticismo e urgência. Mover para onde, Sirhan? Todas as estradas principais estão bloqueadas ou dinamitadas. Se sairmos daqui sem um plano sólido, caminharemos direto para uma execução sumária. Sirhan virou-se lentamente, cruzando os braços sobre o peito largo, e respondeu com um tom gélido e cortante. Existe uma rota antiga de contrabando que passa por baixo da fronteira. Um túnel subterrâneo escavado nas minas de sal abandonadas. Era usado pelo meu pai e pelos antigos chefes para mover mercadorias sem passar pelos postos alfandegários. Se chegarmos lá antes que amanheça, conseguiremos colocá-los em segurança fora de Martim. Alia levantou os olhos do rosto febril de Dennis e fitou Sirhan diretamente, com uma intensidade que cortou o ar da torre. E por que você faria isso por nós, Sirhan? Perguntou ela com uma voz carregada de desconfiança e mágoa. Até ontem à noite você me mantinha trancada naquele palácio como se eu fosse uma prisioneira, culpando-me pela morte de Boran e exigindo a custódia do meu filho. O que mudou? Por que de repente você virou nosso protetor? As palavras de Alia atingiram o líder dos Albora em cheio. Sirhan desviou o olhar por um breve instante, as memórias do irmão falecido e das cartas queimadas ecoando em sua mente como um lembrete doloroso de que a culpa estava espalhada por todos os lados daquela mesa. Ele deu um passo em direção a Alia, agachando-se lentamente para ficar na altura dos olhos dela, e respondeu com uma sinceridade crua que surpreendeu a todos na sala. Eu mantive você trancada porque o mundo fora daquele palácio era um campo de extermínio, e eu achava que podia controlar o perigo. Mas eu estava errado sobre Boran, estava errado sobre você, e acima de tudo, eu não posso permitir que o sangue inocente de uma criança pague pelos pecados dos meus antepassados. Se eu sou o monstro que todos dizem nesta cidade, então deixarei que pelo menos este monstro garanta que o meu sobrinho tenha a chance de viver longe deste inferno. O silêncio que se seguiu à confissão de Sirhan foi densamente carregado de uma tensão emocional avassaladora. Alia sentiu as defesas que havia construído com tanto custo começarem a ruir diante daquela demonstração inesperada de humanidade e arrependimento genuíno. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um som agudo e insistente que cortou o ar da torre. O radiocomunicador tático que Sirhan havia tomado de Tariq na abadia começou a chiar ruidosamente na mesa de pedra ao lado da lareira. Sirhan levantou-se num salto, pegou o aparelho com movimentos rápidos e levou-o ao ouvido, mantendo o rosto completamente impassível. A voz distorcida e furiosa de Demir Baibars ecoou pelo alto-falante, preenchendo o espaço rústico com uma ameaça inconfundível. Sirhan Albora, eu sei que você está ouvindo, seu maldito, sibilou a voz de Demir através da estática. Você pode ter escapado da abadia e vencido a primeira escaramuça, mas você está cercado. As montanhas inteiras pertencem a mim agora. Se você não trouxer a mulher e o herdeiro para os portões da minha mansão antes do nascer do sol, eu mandarei incendiar cada palmo de terra que pertence aos Albora, começando pelos túmulos dos seus antepassados. Escolha bem, Sirhan, sua honra ou o sangue de toda a sua família. O rádio emudeceu com um estalido seco, deixando apenas o crepitar da fogueira e o som da chuva batendo nas pedras do lado de fora. Sirhan apertou o aparelho com tanta força, nos nós dos dedos ficaram completamente brancos, enquanto uma fúria gélida e incontrolável tomava conta de sua expressão. Ele sabia que Demir não estava blefando. A profanação dos túmulos ancestrais era a maior ofensa possível na cultura dos clãs de Martim, um insulto que exigiria uma resposta de sangue imediata e definitiva. E Sete levantou-se rapidamente, alarmado com o ultimato. Sirhan, ele está blefando para nos fazer sair. Se formos até lá, estaremos entregando nossas cabeças em uma bandeja de prata. Demir não blefa quando se trata de humilhar os Albora, respondeu Sirhan com uma voz mortalmente calma, enquanto verificava o pente de munição de sua pistola. Ele quer me atrair para uma execução pública para consolidar o poder dele sobre todos os clãs, e é exatamente isso que nós vamos dar a ele, mas nos meus termos. Alia olhou para Sirhan com os olhos arregalados de espanto, sentindo o pânico retornar com força total.
Você ficou louco? Ir até a mansão de Baibars é suicídio coletivo? E o Denis, o que vai acontecer com meu filho se você falhar? Sirhan olhou fixamente para Lia, e pela primeira vez em toda aquela noite, um sorriso fraco, quase imperceptível, mas repleto de uma promessa indestrutível, formou-se em seus lábios. Eu nunca falho quando se trata de proteger o que é meu, Lia. Confie em mim mais uma vez. Sem esperar por mais discussões, Sirhan começou a traçar o plano de contra-ataque final, unindo a urgência da fuga de Alia e Denis à necessidade imperiosa de desmantelar o império de Demir Baibars de uma vez por todas, nas sombras daquela madrugada implacável em Martim.